O que sustenta o seu relacionamento? Quais as bases da sua paixão? Ela está pronta para sobreviver à ascensão profissional do seu parceiro? Estão juntos por puro amor ou há interesses em jogo? Qual a fragilidade desses interesses? No teatro, essas reflexões se misturam em meio a uma discussão geracional sobre amor, afeto livre de preconceito. Para deixar tudo ainda mais especial, estamos falando de uma montagem teatral única e inédita no Brasil. Uma montagem não, duas. Nosso assunto hoje é o espetáculo A Herança, peça de teatro dividida em duas apresentações, a parte 1 e a parte 2, totalizando 5 horas de encenação. Parece muito, mas o público sai com gostinho de quero mais. Eu já assisti a primeira parte, não vejo a hora de estrear a segunda, já estreou inclusive quando esse podcast estiver no ar. Eu tô tipo aquele público de série de streaming aguardando o episódio da segunda temporada. Para falar mais sobre a Herança, a gente recebe aqui os atores Bruno Fagundes e Felipe Rintz. Eu sou o Juliano Dipp. Tá no ar o Toda Gente, um podcast sobre nós, uma sociedade mais justa, sem preconceito. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, bem-vindo, obrigado. Muito bem-vindo você também, Bruno. Muito obrigado por me receber. Aliás, Bruno, você também produz a peça. Sim. E eu tava lendo que você busca projetos que tragam mais sentido à nossa profissão de ator, além de aquecer o coração do público. Eu gostei dessa definição, aí eu quero saber, qual que é esse sentido que a Herança trouxe para você e de que forma você pretende tocar? Aliás, já está tocando o público. Que bom, obrigado. Eu sou um dos malucos, tem eu e mais um maluco que resolveu fazer essa peça aqui. Quer dizer, eu e mais 13 malucos, né, que toparam entrar no elenco e fazer parte dessa aventura, mas a idealização e produção é minha e do Zé Henrique de Paula, que é diretor também da peça. Então a gente viu essa peça fora e ficamos obcecados por ela, assim. E ela virou realmente motivo da minha insônia nos últimos 5 anos, essa peça. Desde 2019 a gente está embrionando esse projeto. Teve a pandemia. Teve a pandemia, a gente passou por um monte de coisas para conseguir estar aqui hoje. E realmente, assim, acho que um dos meus objetivos como produção é primeiro encontrar um bom teatro. Porque eu sou apaixonado por teatro, eu sou um ator, eu quero fazer boas peças. Então, é sempre isso que eu olho primeiro, assim. Primeiro, se a peça entretém. E depois eu começo a perceber se ela tem outras potencialidades de comunicação e de enfim, mensagens ou reflexões que são interessantes para o público. No nosso caso, a gente tem tudo. Se você assistiu a parte 1, você pode concordar comigo? Espero que sim. A peça tem humor, ela tem agilidade, ela tem reflexão, emoção, tragédia, dor... É tudo junto, assim, é realmente um texto absolutamente completo. Então isso pra mim é mais ou menos assim, por onde eu começo, sabe? E aí, numa segunda camada de interpretação, de leitura, essa peça me toca muito, exatamente por falar sobre histórias que durante muito tempo foram marginalizadas ou colocadas no que, digamos assim, pode ser chamado de um circuito mais alternativo ou mais à margem mesmo do mainstream. Então isso me emociona na peça. Quando eu assisti num teatro de 3.500 lugares na Broadway. Então acho que a premissa da peça um pouco é essa. Para você entender a cultura LGBT, ou um recorte dela, a parte da cultura LGBT, ou especificamente aquelas existências que estão ali no palco, você precisa de um pouco mais de 1 hora. Você tem que desligar o celular. Você não pode compreender as mazelas, a herança, né? A herança dessa comunidade, enquanto você está no TikTok. Realmente não pode. Você tem que prestar um pouquinho mais de atenção. E senta aí que você vai ouvir uma boa história gay e vem com a gente, sabe? Eu acho que o convite um pouco da peça, de forma não literal, de forma figurativa, é um pouco esse. E isso me tocou muito nessa peça. Refletir um pouco mais, né? Como ele disse, num assunto que às vezes fica mais pro nicho, né? Isso, pro circuito mais, como você falou, alternativo, assim, né? E agora a gente tá no sexta, sábado, domingo, lotando. Quinta, domingo. De quinta a domingo. Fazendo, A primeira parte tem 3 horas. A primeira parte tem 3 horas. Quer dizer, é difícil lotar com 3 horas, né? Como a gente tava falando antes da gente começar, é uma peça de risco, né? E como produtor, você falando diz de um assim, lugar né? de produção, a gente começou a se fazer perguntas que a gente nunca se fez antes. Como é que faz
pra pessoa assistir 6 horas de peça. Ela vai comprar um ingresso, e se ela comprar o A2 ao invés da 1? Como e se fazer ela- a comunicação como disso, fazer a né? comunicação disso? Como a gente fazer o público aderir, né? Essa loucura que é ficar 6 horas no teatro. É loucura boa, né? Então, assim, a gente começou a fazer perguntas que a gente nunca tinha feito antes. Você ligou pro Zé Celso pra saber como ele fazia? Pra segurar o Pois público. tivemos alguns exemplos aqui. Mas é diferente, é totalmente É diferente, totalmente viu, diferente, gente? Não eu tem acho nada a que- ver com o teatro oficina, assim. com todo respeito ao Zé Celso, eu acho que Só a única semelhança é o tempo de duração, mas é outra coisa. é outra coisa. Mas Então, eu acho que nunca teve, assim, uma peça que tinha 2 partes, assim, que você vai Não. 2 dias diferentes no teatro. Então, realmente, foi algo sem precedentes, né? E daí a gente teve que entender como é que isso ia funcionar. E é mais fácil do que a gente imagina a comunicação com o público, né? Acho que todo mundo se ligou como é que funciona, vai ver uma parte, depois se quiser, Sim. porque as pessoas querem ver a não, segunda. e isso foi né? maravilhoso. O público, acho que eu percebi, né, como produção, assim, observando o comportamento do público, que as pessoas querem fazer parte de uma experiência, para além, né, de só ir ao teatro, é fazer parte de uma experiência. Então gerou, assim, na verdade, uma curiosidade no público que foi muito, muito interessante pra gente observar, assim, porque as pessoas começaram a comprar a parte 2 sem nem ter assistido a parte 1. Então, assim, você fala assim, caramba, E dá pra ver a 2 sem ver a 1? não. Não dá, né? Assim, Não, você dá, pode. mas- São histórias independentes. Mas a gente não... Não, a história aconselha. exatamente. A história é linear e é uma história. Realmente, a 1 termina na metade da história. Na metade É uma continuidade do mesmo, arco então. dramatúrgico. Então, realmente, é uma história linear e contínua. E você precisa das 2 partes para terminar essa história que você começou. Como é que foi pra você, Felipe? Toca cada um de um jeito, né? Eu sou gay, então Uhum. acho que pra mim toca de uma forma diferente de pra quem não é gay, por exemplo, né? Por mais que eu acho que não é uma peça pra público LGBT, é uma peça que fala sobre relacionamento. Mas faz algumas reflexões ali, por exemplo, quando vocês falam na peça sobre a importância de ter locais LGBTs, alguma coisa que tá acabando em algumas cidades e tal. E eu fazia um discurso de que não precisa desses espaços. E a peça me fez refletir de forma diferente sobre isso, né? Como que foi pra você? Olha, amigo, acho que a peça, ela não dá certezas pra gente, ela dá várias dúvidas. Eu acho que Essa é a mágica do teatro. essa é a mágica do teatro. Então, assim, a gente coloca vários questionamentos e várias incertezas ali dentro do palco que a gente vai discutindo sobre isso. Pra mim, fazer a peça era uma necessidade, assim. Eu acho que a história LGBT, QIAP+, são histórias, são narrativas que geralmente não são contadas. E eu acho que elas precisam ser contadas. Eu acho que já tá no momento em que a gente tá cansado de ver sempre histórias heterossexuais e histórias que sempre as pessoas estão acostumadas a ver, assim. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Então, realmente veio de uma necessidade. A gente fala sobre essa peça há muito tempo, assim. O Bruno já... foi em 2019, 2018 que o Bruno assistiu a peça. E quando ele me contou, eu falei, eu preciso também fazer parte disso, eu preciso também contar essa história. Ele já te contou te convidando? Ou você teve que dar uma chavecada ali? Mais ou menos, né? Não, já foi meio... Foi meio Então, 13 personagens, vai sobrar algum aí. Algum vai ter. E sobrou mais de um, pelo menos na primeira temporada você faz. Aliás, você faz uma virada assim incrível, né? Porque sutilmente você aparece em cena como um personagem gay e um que não é gay. E aí, já te dando os parabéns, com a sutileza da interpretação, você muda muito bem, assim. Obrigado. Mas eu acho que a peça também é uma homenagem ao teatro. A gente conta uma história sem muitas muletas, né? Por mais que o Rafa Primo tá com a gente, tadinho, quebrou o pé e tá usando muleta na peça. Eu comecei a peça pensando, será que é do personagem? Será que é do depois personagem? eu vi que tinha Depois, acontecido isso realmente. com ele mesmo. Mas a gente tá ali de E ele corpo supera alma. isso numa boa. Super, assim. super. Ele tá arrasando muito. E a gente supera isso de corpo e alma, assim. A gente sobe em cima do palco e conta uma história sem muitas muletas mesmo. Então, é isso, assim. Acho que é uma homenagem ao teatro. E só pra eu fazer uma correção, pra quem interpretação. estiver me ouvindo não achar que eu tô falando do seu personagem gay. Quando eu falo que você faz muito bem as mudanças, o estereótipo tá muito mais no personagem hétero que ele faz do que no personagem gay. Exato. Porque quem for assistir vai entender
Mas são dois héteros bem clássicos, né? Você e o seu irmão, assim. Aham. As cenas são muito boas deles. Que o personagem do Gianni também acaba entrando nessa, por mais que ele faça um gay que é criado no meio daquele ambiente não tão comum aos gays assim, né? Sim, a gente tem vários recortes, assim, de como é ser gay hoje. E são vários personagens que dão vários exemplos, assim. Então, é muito doido a gente falar sobre o estereótipo, assim, porque a peça não é nada estereotipada, né? A gente fala sobre as vivências e sobre... E os estereótipos existem também. Às vezes no teatro tem aquela coisa de... não pode muito isso, não pode muito aquilo, mas tem coisa que tá na rua, né? Eu acho que vocês conseguem ali em 13 personagens mostrar muitos perfis diferentes, assim, sem que a gente olhe e fale, tá carregado aqui num estereótipo. Não, são vidas que existem ali, a comunidade tem diversidade dentro da comunidade também, né? Então, assim, eu acho que a peça, ela dá conta. Claro, a gente tá falando daquele grupo de personagens inseridos naquela situação, aliás, naquela classe social, naquele país. A peça também é uma peça americana. Então, assim, mas, de qualquer forma, acho que dá conta de algumas diferenças, assim, individuais. Vamos contar um pouquinho, porque eu me dei conta agora que a gente tá falando entre 3 pessoas que assistiram a peça, né? Vocês fazem eu assistir. O que dá pra contar, Bruno? Vamos lá. Eu adorei essa introdução. Quando você começou a falar, eu falei, nossa, que bom começo, que boa forma de apresentar a peça. Porque eu fui assistindo e fui me vendo em algumas situações. Eu já fui o seu personagem, eu já... Não especificamente aquilo, né? Mas tipo assim, Sim. Será que tá comigo pelo apartamento, né? Não o apartamento em si, mas são questões que a gente tem na vida, num relacionamento hétero, gay, ou seja lá o que for. Sim. Então vamos contar. Você faz um personagem que já tem uma relação de um tempo com um cara que tá em ascensão profissional. Vai contando pra gente um resuminho pra quem não tá assistindo a peça ainda entender. Eu falo não tá assistindo porque você começa a assistir e só termina na segunda segunda parte. Mas é isso. O Eric, que é meu personagem, ele tá lidando e acompanhando a ascensão à fama do seu recém-noivo. Eles, inclusive, passam de status de namorados para noivos em cena. Então, assim, o público acompanha esse processo dos dois. E aí, essa ascensão do Toby é um pouco turbulenta. Acho que é uma boa palavra. E aí, nessa novidade aí dentro da relação do casal, algumas outras pessoas surgem na vida dos dois. Um deles é o Walter, que é feito pelo Marco Antônio Pâmio. O outro é o Henry, que é feito pelo Renato Giannichini. E um terceiro elemento é o Adam, feito pelo André Torquato. Então são 3 homens completamente diferentes um do outro, de gerações diferentes, com vivências e dores diferentes. E aí esse encontro desses 5 personagens centrais transformam a vida de todos, individualmente, de todos eles. E aí eles também, esse encontro de todos reverbera nos personagens adjacentes a eles, que são os amigos do Eric e os familiares do Henry e tal. Então a peça, na verdade, é uma discussão geracional sobre as relações, né? Sobre as relações e como a gente se escuta, como a gente troca. E o pano de fundo dessa história é a história de uma casa, que era uma casa do Henry e do Walter, que eles são um casal, que estão juntos há 36 anos. E essa casa permeia o imaginário e a vida desse casal, até que um dia, num encontro do Eric com o Walter, ele apresenta o símbolo, o que significa o símbolo dessa casa. Essa peça é baseada num livro que chama O Retorno a Howard's End, que é um livro do E.M. Forster, que é um autor que também está em cena. Ele é uma espécie de espectro. Ele tem o autor da nossa peça, o Matthew Lopez, criou uma espécie de licença poética. O próprio Pâmio faz, né? O próprio Pâmio faz. Então o Pâmio faz esses 2 personagens, o Walter e o Foster. E esse personagem, ele serve meio que como um narrador, porque porque na vida real, o M. Foster ele escreveu um romance em 1913 chamado Maurice, que é um dos primeiros romances abertamente homoafetivos, com um casal homoafetivo, e mais, esse casal homoafetivo no romance de 1913 termina bem, tem um final feliz. Então, M. Foster, ele é praticamente um revolucionário da época dele. Mas ele é publicado em 1913? Então, ele teve medo de publicar esse romance. Tem essa história, né? Ele teve medo de publicar porque naquela época, se você declarasse gay, você era morto. Não que hoje não seja tão diferente disso, Sim. mas a gente avançou um pouco.
E aí ele deu o manuscrito na mão de um amigo e falou, publica depois que eu morrer. E ele foi publicado em 1970 e poucos, 75. E aí virou um clássico. Tem um filme, inclusive, com Hugh Grant, que é um filme que, enfim, virou também um clássico. Você já conhecia o filme ou foi tudo depois da peça? Eu já conheci esse filme, por acaso, já conheci esse filme. Então já estava meio que nesse universo. Mas o assim. Howard's End, que é o que a peça realmente é inspirada em Howard's End, eu não conhecia, que é a história de uma casa e 3 gerações de mulheres de uma mesma família. Então, se você assistir o filme, eu até recomendo, e tem também uma série na Prime Video que fala que é a série, é a história do romance em 4 episódios. Eu acho até curioso, para quem tiver interesse, assistir o filme do Anthony Hopkins, é um filme incrível que ganhou o Oscar. Ou assistir a série na Prime Video e assistir a peça, porque acho que são desdobramentos dessa mesma história, só que a nossa com 3 gerações de homens gays. E aí 3 gerações que passam por momentos importantes, né, da história do movimento gay, porque vocês vão lá para o surgimento do HIV, quando a população foi devastada, né, porque muita gente morreu, até perceber que precisava se cuidar dessas pessoas, e isso entra na peça para a geração do seu personagem, que talvez não tinha convivido com isso um pouco, ter esse choque de realidade. Eu sou contemporâneo ao meu personagem, né? Exato. Inclusive, você tá com quantos anos? Eu brinco que eu tenho a idade de Eric, né? Eu falo, porque o Eric, para mim, virou uma entidade na minha vida, e o Eric vira 34 durante a peça também, durante a parte 1, inclusive. Então, eu faço 34 em maio desse ano, então realmente tenho a idade de Eric. Pegou um pedacinho, assim, começou, a gente ouviu com medo, eu sou um pouquinho mais velho que você. Eu fui impactado por campanha de preservativo, mas o pano de fundo dessa campanha era AIDS mata, né? Então, eu me lembro de... Me lembro não, a peça não à toa chama A Herança, porque eu herdei, como acho que você também, de certa forma, todos nós herdamos, a neura que veio mais ou menos da década de 80, 90, né? Isso. Eu fui um adolescente na década de 90 e poucos, então assim, eu herdei totalmente esse pânico, medo, né? Né? O medo de que o nosso afeto, o nosso amor mata. Né? Eu lembro que quando eu descobri que eu era gay, eu achava que o próximo passo era ter HIV. Exato. Né? Era quase que um condicionante. automático, exatamente, assim. Até entender o que era tudo dentro isso. da nossa estrutura, que é uma estrutura de aniquilação, né? Que é a estrutura onde a gente está inserido, é uma estrutura de invisibilização, é uma estrutura de estigmatização. Realmente, a gente não existia outra alternativa a não ser a morte. E eu fui ensinado assim. Eu recebi esse discurso dos meus pais, eu recebi esse discurso dos meus avós. Porque seus pais, assim como os meus, perderam amigos por causa todos nós, né? Exatamente. Tivemos essas histórias assim. Então, mais um fato, mais uma razão do porquê a peça é tão importante e tão política nesse momento, né? Aliás, então... eu assisti a peça do lado da sua mãe. Ah, que legal! Aí eu ficava reparando se ela estava assistindo a peça ou vendo as suas reações, assim. Né? Porque, além de tudo, ela é atriz e né, fica aquela tensão. É um inferno. Eu não sei o que ela te falou, mas eu acho que ela adorou, viu? Ela adorou, ela assistiu os ensaios, Pais atores é um inferno, porque... Seu pai tava mais atrás de mim, mas a sua mãe tava do meu lado e eu não tinha como não ver a reação dela. Eu falei assim, nossa, ela tá adorando, não sei se... Termina a peça e eles falam, ai, filho, como eu amei, mas dá pra corrigir aquela piada? Assim. Dá um tempo a mais aqui que você vai ganhar a plateia. E você já fez peça com eles, né? Já. Que aí é mais difícil ainda, né? Eu tô fazendo uma peça com um cara que trabalhou muito com os seus pais, o Luiz Amorim. Ele é meu diretor. Querido, super. E ele tá em cena. A pior coisa é diretor em cena, né? Porque toda semana quer mexer alguma coisinha e tal. Eu acho que é tipo trabalhar com pai e mãe, né? Toda semana alguma coisa pra falar. Agora... Sobre a peça em si, o que é que muda da montagem de lá pra cá? É muito parecida, tem adaptações. Eu gosto muito daquela coisa que vocês fazem, que é... Vocês dão o texto e depois o autor fala, não, mas não era isso que ele queria que ele falou. Sim. Isso é da montagem original, é a adaptação do Zé, como é que é? Tudo é do isso é da montagem original. A gente tem isso é muito bom. uma responsabilidade, né, para com o texto, quando a gente compra os direitos. E o texto, ele foi escrito dessa forma. Então, a nossa peça... Um pouco de teoria de teatro aqui. Nossa peça é um épico. Um épico é um conceito, enfim, que foi muito utilizado pelo Brecht, que é um autor... Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, que é um autor muito importante na história do teatro mundial.
e é um recurso que faz com que os personagens quebrem a quarta parede e conversem diretamente com a plateia. Ou seja, isso faz com que o personagem ou a dramaturgia convoque a plateia para uma observação um pouco mais ativa do que só sentar lá e ficar vendo os acontecimentos na sua frente. Então eles viram e falam, nessa hora, ele que falou isso, mas ele quis dizer outra coisa, né? Só explicando mais para os E isso garante muita quebra humorada, né? E o texto é escrito assim também não à toa. É por uma razão bastante importante, que acho que faz parte de tudo que a gente está falando. A plateia não pode ficar passiva aos acontecimentos, ela tem que participar de uma forma indireta, claro, mas participar ativamente dessa história e com atenção, com escuta ativa mesmo. Então isso também acho que foi uma inteligência do autor. E é muito gostoso de ver, porque é um jogo teatral, né? Não, e mais do que isso, eu fico... Uma reflexão que me causou nesses momentos, é claro que traz graça e traz humor, mas eu fiquei pensando assim, nossa, se ele tivesse falado o que ele quis, teria acontecido outra coisa. Exato. Quantas vezes na minha vida eu deixei de colher os melhores frutos porque eu não falei o que eu queria, né? Porque ali você vê na cara, puta, teria acontecido isso se ele falasse, caramba, vai lá, fala. Exatamente. E aí você joga isso pra gente, que é a catarse do teatro, né? Por que eu também não tô fazendo isso? E tem uma curiosidade da adaptação, que a peça tem um poder tão grande de identificação, que a primeira versão, né, Bruno, a gente até pensou em colocar tudo aqui, colocar os nomes dos personagens mais abrasileirados, colocar, sei lá, ao invés de o Upper West Side, colocar Jardim, sabe? Trazer mesmo pro Brasil. Mas isso foi vetado, né? Pelo autor. Ah, foi uma... A tradução ela é mediante uma autorização do autor, né? Sim. E aí, quando ele viu lá que não era Upper West Side, que tinha um bairro que talvez possivelmente ele não conhecesse, ele falou, não, vocês estão descaracterizando o meu texto. E, especialmente também em relação à epidemia nos anos 80, da AIDS, ela foi muito avassaladora nos Estados Unidos especificamente. Entendi. Então, a gente compreende isso como, né, ele quis manter a peça como referência histórica e dado histórico naquela localização para aqueles personagens. Deu raivinha na hora? Que moram lá. Deu raivinha na hora. A gente ficou, na verdade, frustrado, porque eu sei, o autor é um autor super jovem, ele tem 40 anos. Caraca. E ele é um autor... É muito jovem, 40 anos, viu, gente? É muito jovem, né? Eu sei, eu tô quase lá. É muito jovem. Então, ele é um autor que eu sei, porque, enfim, na investigação da peça, eu acabei descobrindo isso. Ele mudou o texto algumas vezes, porque ele ia assistir na Broadway e falava, gente, teve uma atualização sobre o PrEP e eu tenho que inserir ela no texto. Ah, isso é outra discussão legal que vocês trazem, o PrEP, né? Porque a gente traz muito para esse programa. Eu não consigo entender como é que o PrEP não tá toda hora em publicidade, no telejornal, no intervalo das novelas e tal. E por isso eu achei a peça muito contemporânea também, né? Porque ela fala do HIV nos anos 80, mas também fala da PrEP hoje em dia. Ela tem essa preocupação. O que eu acho que é curioso é que a peça se passa entre 2015 e 2022. Ela tem até a parte 2 você vai ver isso, ela tem um avanço no tempo. E o Matthew Lopez, que é o autor, muito inteligentemente, fez as suas devidas atualizações. E a gente começa num lugar onde o PrEP não é tão... na peça, né? Onde o PrEP está começando a existir, lembrando que aqui a gente ainda tem o privilégio e tem o SUS. E tem tem o SUS. Exato. A ajuda de um sistema de saúde único e público que pode ajudar a pessoa a ter acesso ao medicamento gratuito, absolutamente gratuito e com controle enfim, com todo o controle que a PrEP exige. Sim, porque para pegar o remédio você tem que fazer todos os exames e tal. A gente já falou aqui algumas vezes, mas para quem ainda não ouviu, é o remédio distribuído gratuitamente pelo SUS, você também pode comprar com a receita médica na farmácia, e ele previne em mais de 90% a transmissão do HIV. Ou seja, é como se fosse uma vacina preventiva, né? Você procure o seu infectologista ou vá marcar a sua consulta no SUS, na UBS próxima do seu bairro, que você pode fazer essa profilaxia. E não precisa ser gay, não precisa ser LGBT para utilizar. Você vai passar por uma anamnésia lá com o médico. Se você tiver na população de risco que se encaixa ao perfil da distribuição gratuita do medicamento, você vai poder fazer o uso. Eu já falei aqui várias vezes, eu uso há mais de 3 anos, a minha saúde melhorou muito. Para começar, que para pegar o remédio, eu tenho que fazer exames corriqueiros de 3 em 3 meses. Então, ou seja, se eu tiver alguma doença, alguma IST, eu vou descobrir mais rápido e vou deixar de transmitir essa doença, né? Porque eu vou estar descobrindo ela, sem contar todos os outros cuidados que eu estou me mantendo
a partir do momento que eu tenho uma consulta fixa no médico, porque a gente vive num país que as mulheres vão no ginecologista com 10, 11 anos de idade. Eu não sei vocês, mas nós homens, depois que a gente sai do pediatra, a gente só volta pro médico quando a gente tem um problema. Não, e a gente nunca vai num urologista, num proctologista, a gente não tem essa cultura. E isso também acho que é um fruto estruturante, né, do machismo. Sim, sim. Os homens vão menos aos médicos. Né, que possivelmente o homem precise menos, né? Tem toda uma questão preconceituosa por trás disso. Enfim, né, a peça traz essas atualizações e aí, nossa, demos essa volta inteira para dizer. Então, assim, me frustrou quando eu percebi que a gente não poderia fazer uma adaptação, porque eu falei, pô, se a peça é tão viva para ele lá, e a gente tá aqui, é outra cultura, a gente é um país radicalmente diferente dos Estados Unidos, por que a gente não poderia fazer a nossa adaptação aqui, né? Acho que, de certa forma, ele gostaria disso também, né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão histórica do que a peça trata, que acho que ele não quis que a peça fosse descaracterizada. Eu entendo ele, porque já pensou se a Blush de Bois tivesse outro nome em cada país? Exato. Em vez de Stella, ela chamava Blanchet. Então... Não, então, a autora ia falar, poxa, como é que Julieta não é conhecida Exatamente. assim? Então, todo, em vez de ele gritar Stella, ele gritar Maria, né? Pô, ia perder eu entendo o elan. Parece uma arrogância, assim, né? Mas eu entendo como público também, que eu fiquei num primeiro momento, mas depois você esquece, não causa distanciamento. Porque os nomes são Jasper, Jason, mas não causa Trace, distanciamento. Toby. E aí... Agora, você falou muito da questão geracional, e não tem como eu não falar aqui. Se vocês viram, por exemplo, as entrevistas do Giannichini sobre a peça, mostra um pouco de como ela toca cada pessoa de um jeito, né? Porque eu vi entrevistas dele, trazendo aspas, de como mudou percepções da vida dele enquanto ser humano, Sim. da relação que ele tinha com bissexualidade, com sexualidade, né? E não é porque ele tá mergulhado no papel, o público também vai fazer esse tipo de reflexão. Você deve ter recebido outras devolutivas de outras pessoas, né? A gente tem recebido, sim, essa... Tem muitas coisas interessantes, assim. Primeiro a pessoa que fala, nossa, que curioso, né? Eu nunca ouvi, nunca me dei o tempo. Olha que lindo isso, olha que político, olha que forte. Eu nunca me dei o tempo. E porque quanto que uma pessoa não LGBT, talvez, dedica seu tempo para ouvir uma história, né, que não é sobre ela, né? É uma história sobre uma outra realidade. Sei lá, 5, 7 minutos na semana. Tô até sendo otimista, acho que talvez seja até menos. E de repente você se vê num lugar que você fica 3 horas assistindo uma história LGBT. Então, assim, a gente tem recebido esse tipo de feedback. Assim, eu nunca tinha me dado tempo para ouvir de fato uma história. E olha, é tão parecida com a minha, né? Claro, com as suas devidas. Mas há muita não tô generalizando, mas tô dizendo. Obviamente, viemos de lugares muito diferentes, cada um tem uma história, mas. Ainda mais se tratando em existências LGBT e tal, mas existe uma base ali, uma base humana, uma base de relação, uma base de escuta, de afeto, de troca, amizade, perda, que é comum. Que tem o poder de furar a nossa bolha. A gente faz todo domingo, a gente promove um debate depois da peça, né? Não é nem um debate, uma roda de conversas, assim, com o público que quer ficar. Então, quem quiser ir ver de domingo, tem um extra. Isso. E daí, nesse último domingo, a primeira pessoa a falar era um palmeirense hétero e que falou, nossa, eu tô encantado com a peça. Foi incrível isso. Ele vim falou... por causa da minha esposa. Ele falou, ele levantou a mão e falou assim, só vim por causa da minha esposa. Daí a gente, obrigado, esposa, tal. E aí ele falou, olha, hoje tem final de campeonato, eu não sei, porque, gente, futebol... Teve jogo do Palmeiras, eu sei por causa do meu pai. Eu não sei, mas teve uma final lá importante pra uma coisa chamada Palmeiras, que eu também não sei direito o que é. Com respeito aos palmeirenses, mas parece que é um time. E aí ele falou, tem uma final do Palmeiras, não sei o quê. Daí ele falou assim, eu fiquei bravo, porque minha esposa me chamou pra vir nesse dia, e eu sentei aqui. Daí quando eu sentei na cadeira, ela falou, amor, tem 3 horas e meia de duração. Vocês mesmo tiram sarro disso. Claro, exatamente. A peça se auto-zoa, né? Ela tem um momento ali que ela faz uma auto-referência a isso. E aí, 3 horas e meia, ele quase desmaiou na cadeira. Imagina, ele foi pego de surpresa em muitos níveis, né? E ele não só assistiu a peça, como ficou pro bate-papo e se pronunciou dizendo, eu não vi o tempo passar e eu tô, feliz da vida por ter vindo. É uma loucura. Então, isso é um elogio incrível. A gente, né, fizemos algumas peças assim e a gente vê como é diferente o público dessa... Porque a galera não fica no celular, a galera não... Você não escuta tosse, você não escuta
sabe, o barulho da cadeira Não. se mexendo, e tem 3 horas de duração. Eu vou confessar pra vocês, vocês também são público, né? Aham. Eu fui na estreia, então é diferente de você falar assim, bom, eu vou tal dia, que tal dia eu vou estar cansado, eu não vou fazer Aham. nada, né? Então eu fui num dia que eu tinha trabalhado o dia inteiro, então eu estava preocupado, não de não gostar da peça, né, mas sei lá, de em algum momento ter sono, É. de ficar cansado, Sim. coisas do tipo. E, cara, não aconteceu nada disso, assim. A Que peça legal. segura, Que a bom, peça que prende. bom. No segundo intervalo eu nem quis levantar, porque era um intervalo mais curto e tal. Porque realmente eu acho que é uma história que aprende, né? Você não tem tempo de respiro mesmo, você tem que ficar Aham. atento, senão você perde alguma coisa ali. Acho que essa é uma preocupação que a gente tem mais como produtor ou como ator, porque a gente sabe com quem que a gente está concorrendo, né? Sim. Com TikTok, com Sim, seriado sim. de 40 minutos, 30 minutos, tal, né? E aí a gente se preocupa com isso, mas assim, depois que sentou ali, né, um teatro confortável, Claro. muito gostoso de estar lá também, muito legal Sim. E é o uma trabalho. responsabilidade como artista, assim, porque se a pessoa assiste uma peça dessa e gosta, ela vai assistir outras peças. Então a gente também tá formando o Formação público. de público, também acho. Era uma das minhas responsabilidades e preocupações como produtor, né? Eu falei, olha, eu quero fazer essa peça num teatro premium, com elenco premium, sabe? Num assento confortável, com ar-condicionado, com café, com... Porque é isso, a experiência tem que ser uma experiência agradável e, para funcionar, ela tem que ser uma experiência completa, redonda nesse sentido. Empregando muita gente, né? Porque Empregando muita nós gente. vivemos a era dos monólogos, dos dois Exato, atores. exato. Então, assim, o meu pai, né, a gente troca muito sobre profissão, ele falou, um dia desse pra mim, falou, mas também, nem Bruno, você foi fazer o mais difícil, a mais difícil. Você pegou a peça mais difícil da atualidade, da última década pra você fazer e produzir, né, porque obviamente tem muita dificuldade, né. O Mas público- talvez eles te ensinaram isso também, porque eles nunca foram de fazer coisas fáceis, né? Não, a gente, realmente eu tenho esse... eu aprendi com os mais... Pra com quem os não mais- sabe, você é filho da Mara Carvalho Sim. e do Antônio Fagundes. São duas pessoas que talvez vocês conheçam pela televisão, mas são dois nomes do teatro, né? Que pessoas que não param de fazer teatro. Não. Estão sempre produzindo, né? E meu pai, ele, na década de 80, ele teve uma companhia chamada Companhia Estável de Repertório. Ele tinha uma companhia, ou seja, era uma companhia estável. A companhia nunca não se modificava. Uhum. E eles iam fazendo repertório de peças. Eles chegaram a fazer mais de 50 peças. É muito E legal. eram 35 atores em cena. Então, assim, realmente, meu pai é um produtor de teatro Sim, sem dúvida. de mão cheia. E, com certeza, eu aprendi tudo que eu sei de produção, aprendi com ele. Você frequenta teatro desde muito cedo. Frequenta de muito cedo. E isso, com certeza, me dá uma responsabilidade para não só né, seguir, de certa forma, esse caminho, mas de ter essa preocupação com o público, né? Então, ao meu ver, aprendi com o melhor. Então, estou tentando fazer o meu caminho para conseguir, enfim, contar as minhas histórias. E estamos conseguindo. Tá dando certo. Não, e é claro que eu sou suspeito pra falar, porque, né, além de trabalhar juntos, a gente Vocês tipo, são amigos. muito amigos, Já é irmão. irmãos, melhores amigos. Mas é muito bonito ver assim o quanto o Bruno pega os privilégios dele e transforma em ação, e transforma em oportunidade. Ele tá empregando ali quase 50 pessoas, assim. Diretamente e indiretamente. E é uma escolha dele. Ele podia estar fazendo um monólogo incrível, mas não, ele tá querendo fazer isso, querendo contar essa história, querendo fazer uma peça LGBTQIAP+, Sim. num teatro. Não, e trazendo Incrível. grandes estrelas, porque Claro. quando você põe o Giannichini em cena, Você você traz- tira o foco da mídia de você, né? Claro, sim. A partir daquele momento, todo mundo vai falar a grande mídia, né? Claro. O seu assessor de imprensa virou pra mim e falou assim: o Gianni não vai poder ir e tal, a entrevista tá mantida. Eu falei, mas a entrevista não é sobre o Gianni, é sobre a peça. Sim. É que tem gente que cancelou. Quando ele falou assim, eu falei, desculpa, mas a minha entrevista não é sobre ele. A gente pode marcar um dia sobre ele, tá? Mas não cai Aham. porque o cara não vem, né? Claro. Aí eu fiquei pensando, meu, que louco que deve ser isso pra eles, porque o assunto não deixa de ser a peça. Sim. Que bom por um lado, porque deve trazer divulgação em lugares que vocês talvez não conseguissem Sim. divulgação, né? Mas assim, é um desprendimento da sua parte também, né? Porque é o que você tá falando, não tá no foco em Exatamente. você, né? O foco é no teatro. E eu bato nessa tecla direto, assim, ela é uma peça coletiva mesmo. Eu acho que o teatro é o lugar onde o teatro, principalmente o teatro de prosa, né, que não é um teatro musical. O teatro de prosa é um lugar onde todo mundo ali tem uma importância, porque o entorno,
os personagens centrais, eles só existem se o entorno der credibilidade pra isso. E se você tá vendo uma peça onde tem 5 personagens centrais, e daí do nada um personagem central vira e fala: ah, eu vou lá no restaurante, chega no restaurante, o garçom não faz bem a cena dele, você não acredita no personagem central naquele ambiente. Então isso eu acho que é um exercício. O teatro é uma forma de atuação, de existência do trabalho, muito democrática, assim. Então é isso, eu preciso do Gianni como ele precisa de mim, como nós dois precisamos do Felipe, como ele precisa de nós. Então, não, assim, e se a peça ganha com ele, eu acho que ele ganhou muito com a peça também, né? sim. Profissionalmente, Sim. o destaque Eu que ele tá ouso tendo. ouso dizer que esse é um dos melhores trabalhos dele. Assim, isso porque você não viu a parte 2 ainda, que a parte 2 ele que eu acho explode. que eu também acho isso. E outra coisa, assim, que é o detalhe do detalhe, mas que talvez vocês nem saibam disso, assim. A leveza está nos detalhes, né? Tem coisas pequenas na peça que vão tocar algumas pessoas e que não vão tocar. Por exemplo, o fato de ter um casal com um gay gordo e um outro cara magro, malhadinho, que aquilo passa ali como um detalhe, não é assunto da peça, né? E você não é gay, né? Não. Então você não sabe o que é um corpo gordo no mundo gay. Sim. A exclusão que a gente vive. E o fato só simplesmente daquele casal estar existindo ali é de um simbolismo, assim. Eu fiquei muito tocado por aquilo estar na peça. Não é assunto da peça, pelo menos nessa primeira parte, não é tema nem nada disso. Mas a existência, aquilo já passa um recado para muita gente que de repente... Tem gente que acha que não sabe nem que aquilo existe, porque... Muitos gays gordos, e eu inclusive já ouvi isso de médico, de coisa assim, não, você tem que emagrecer, senão você não vai nem namorar. Né? E ali simplesmente você mostra que aquilo existe, né? Porque obviamente existe, viu, gente? Exatamente. Era loucura dessa médica que me falou isso. Não, é muito doido, assim. Eu sou da opinião que a sexualidade é algo fluido, assim. Eu tenho um relacionamento heterossexual por 6 anos, mas não significa que eu não esteja inserido na comunidade LGBTQIA+. Sim. Eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre esses corpos que a gente não está acostumado a ver em cima do palco, protagonizando essas histórias. Então, eu acho que isso foi uma preocupação nossa quando a gente estava pensando, né, nessa escalação desse elenco, da gente trazer a diversidade. É claro que os personagens estão falando ali, a maioria são gays, padrão, cis, mas a gente tentou trazer, né, nas outras camadas, o elenco mais diverso possível. Então, é muito importante. E falando sobre... Cara, eu acho que as minorias os preconceitos são somáticos, né? Quando a gente tá falando de gordofobia, a gente também... é muito difícil também ser gordo dentro da comunidade, fora da comunidade, e em qualquer lugar. Então, enfim, daí a gente tá falando de racismo, a gente tá falando tudo. De o outras... Wallace Mendes, que faz o seu namorado. Faz. Né? O Wallace maravilhoso, super bom ator. Então é muito legal. E você vê a identificação. A gente, né, nos debates também, quando a gente consegue ter essa troca com o público, teve um menino que virou e falou assim: nossa, muito obrigado de estar no palco, porque você está no palco quer dizer que um dia eu posso estar também. Cara, eu sou ator há 20 anos, eu nunca fiz um par romântico no teatro. Simplesmente o meu corpo só foi usado para outros personagens. Pra fazer outras coisas, assim. É uma coisa muito comum, assim. Porque é isso, a gente não ocupa esse espaço. Eu não tô falando com papéis gays, em qualquer papel que seja, na hora da escolha, você vai fazer outra coisa, assim, né? Então, só de estar ali, aquilo já me tocou bastante, assim, a seleção foi muito inteligente, então, né, e isso que é muito importante, assim, porque você se sente representado, e não tem nada mais que justifique a profissão do que a gente representar pessoas, assim, das pessoas se verem ali naquele lugar. Então, cara, acho que o nosso trabalho a gente não, social, assim. Sim, a gente não mediu esforços mesmo para tentar fazer o elenco mais diverso que a gente conseguiu, né? Obviamente, a gente chegou onde a gente conseguiu por 1,5 milhão de fatores, mas a gente chegou no elenco que eu considero diverso, e isso para mim também foi imperativo, assim, desde o começo eu falei isso pro Zé, eu falei: Zé, tem que ser, porque a nossa comunidade é diversa, as nossas existências são diversas, e a gente não pode reduzir a discussão, a gente tem que ampliar cada vez mais, e o Zé, obviamente, foi extremamente a favor disso, então a gente conseguiu
Acho que trazer isso. E é legal, porque contempla mesmo, né? De certa forma, como você falou, às vezes é só o fato de estar em cena já contempla, já ajuda, já, né, já incentiva a discussão, a reflexão. Então a gente está bem orgulhoso assim com a peça, sabe? A gente tem muito orgulho da reunião, daquela reunião de homens, daquela reunião de existências. O nosso processo foi muito rico. Quanto porque tempo foi de ensaio? a gente teve, olha, do dia que a gente sentou e falou oi, porque algumas pessoas, a maioria das pessoas lá eu não conhecia. Eu não conhecia nem o Gianni, por exemplo. Eu convidei o Gianni para fazer a peça com o texto na mão, mas eu não o conhecia. Eu podia levar um baita não na testa, e eu dei o texto na mão dele. Ele me ligou no mesmo dia, falou: não ouse fazer essa peça sem mim. Que legal isso, né? Então foi um trabalho assim. É a hora que você fala, nossa, escolhi certo, né? E eu costumo ter bom tino para textos. E aí pensei nele e falei, eu e o Zé pensamos nele e enfim, foi um tiro certo. E ele falou para mim, ele já falou isso em muitas entrevistas, que é um dos textos mais lindos que ele leu na vida. Então, enfim, eu confiava também na peça que eu tinha nas mãos. Mas a gente tem muito orgulho dessa reunião. E aí, do dia que a gente sentou e falou, oi, prazer, tudo bom, Bruno, produtor, não sei o que, né? Até o dia que a gente estreou, que foi o dia que você assistiu, foram 2 meses de trabalho. 2 meses? 2 meses. Vocês são loucos. A gente é. Porque, mas imagino que com 12 muito horas tempo durante o dia, né? 12 horas por dia. Ah, tá. Tudo mas a gente teve... São mais loucos mesmo. Mas no segundo dia a gente já tinha que estar com o texto decorado e porque assim, a gente teve muitos fatores, assim, essa peça, como a gente estava nesse momento, bom, né, sem querer entrar muito nessa seara, mas a gente estava num momento de governo no nosso país, um momento anticultura, um momento de iniciativas anticultura e antidemocratização, antidemocracia. Dava mais gana ainda, né? A gente estava realmente tendo dificuldade em conseguir financiamento. E essa peça só foi possível de acontecer porque a gente usou um recurso de uma lei de financiamento cultural. Qual foi a lei? A Rouanet. Vocês conseguiram a Lei Rouanet? A gente conseguiu a Lei Rouanet. Com todas as limitações que tinha. A gente conseguiu a Lei Rouanet durante o governo Bolsonaro. E eu vou te contar uma historinha. Que restringia muito o orçamento. Eu vou contar uma historinha. Então, esse foi o primeiro agravante, o dificultador que a gente teve, especialmente com uma peça desse porte, que foi o teto. Na época, o teto não permitiu que a gente conseguisse captar mais do que. Criar um projeto que tivesse um valor maior do que o que a gente tem hoje. E é um valor muito pequeno para uma peça desse porte. Como o Fê falou, a gente emprega diretamente 35 pessoas que estão lá todos os dias. Felizmente, isso aí tá para ser alterado. E tudo isso, assim... Indiretamente, muito mais. Indiretamente, né? pelo menos, acho que são 150, são 150 pessoas indireto. Não, o dinheiro que o Bolsonaro limitou a Lei Rouanet mal paga o teatro. É uma coisa assim... Não, e como é que faz duas peças? E se o público soubesse... O público não tem noção disso. Mas um produtor, quando a gente vai levantar uma peça, quando a gente aluga um teatro, a gente aluga um espaço vazio. A gente aluga uma sala pintada de preto. A gente paga pelo assento, a gente paga pelo ar-condicionado, a gente paga pela luz, a gente paga pela tomada que usa, a gente paga pelo café, a gente paga pela impressão do ingresso, a gente paga por tudo, a gente paga por todos os indicadores, pelo bilheteiro, tudo sai do custo da produção. Então, assim, isso só para existir. E aí cada peça tem sua especificidade. A nossa tem 23 pessoas em cena. Cada uma dessas pessoas tem que alimentar. Usa mais de um figurino. Usa mais de um figurino. Esses figurinos são quase 55 peças de roupa. A gente tem que lavar essas roupas. Isso tem custo, enfim. E eu posso fazer uma linha, eu posso ficar lá 30 horas. E aí dele se não lavar, né? O ator reclama. Com certeza. E além de tudo tem isso, né? Eu vindo de um lugar de produção, o esporte do ator é falar mal da produção, né? Tem um esporte aí. Exatamente. E a gente, enfim, é um trabalho hercúleo, assim. Se as pessoas soubessem na ponta do lápis quanto custa, elas iam agradecer as leis de incentivo. Então, assim, essa peça só foi possível dessa forma, porque é uma peça muito grande. E a gente, ao inscrever a peça na Rouanet, na época do governo Bolsonaro, é impossível falar dessa peça e não citar que é uma peça gay. Porque a peça é sobre existências LGBT. E isso vai passar por uma comissão do governo que vai ler isso e que não vai ter a menor vontade de aprovar. Não, a gente descrevia como a história central da peça, né, esse casal de 2 homens, que é Eric e Toby. E a gente dizia um casal gay que não sei o que. E a gente mandou esse projeto várias vezes para ser aprovado, e ele voltava com uma devolutiva dizendo que tinha uma palavra errada no projeto.
E aí a gente ficou, que palavra é essa? Palavra errada. A gente revisava e olhava e via. E tava tudo absolutamente certo. Não tinha nenhuma palavra. O Zé é o pessoa mais entusiasta da língua portuguesa que eu conheço. Então, assim, o projeto tava lindo. Tava super dentro dos critérios que a Lei Rouanet exige. E aí o Zé teve um insight. Falou, vamos tirar a palavra gay pra ver o que vai acontecer. Vamos omitir a palavra gay, né? Então, ao invés de dizer um casal gay, a gente diz um casal, né? Um casal, e aí disse Eric Toube e tal. A gente só realmente tirou a palavra e foi aprovado. Você tá brincando. Quer dizer, era pura homofobia, né? É uma agenda. Era pura homofobia, censura na veia. caruda, assim. Assim. Eu tenho uma amiga que tem um bar no centro de São Paulo que chama Presidenta. Ela não conseguia liberar o alvará. Aí um dia ela trocou o nome do bar e deixou outra razão social. Aí ela conseguiu aprovar. Era única e exclusivamente uma questão, faziam uma associação à Dilma e não liberavam o bar. Quer dizer, gente que está exercendo poder e burocracia para impor política dele, né? A peça vai deixar de ser sobre gay porque saiu o nome do projeto? Exatamente. Que absurdo isso, né? E aí, assim, a gente vê o quão grave, né? A gente estava que momento grave que a gente estava vivendo, né? Então, enfim, eu nem sei porque como você contar. Não, você fez uma denúncia importantíssima, assim, independente de você gostar ou não do Bolsonaro, quem está nos assistindo, isso não pode acontecer, né? Você não pode, no país que mais mata homossexuais, proibir um espetáculo teatral que vai fazer refletir exatamente para reverter esse quadro, para acabar com esse tipo de coisa, né? É uma peça necessária, um debate necessário. E o território perfeito para isso é o teatro, né? Ninguém é obrigado a assistir a peça. Você vai lá mediante seu interesse, claro. sua predisposição. E você vai lá e você vai receber uma história. Então, assim, o Estado tem a obrigação de incentivar, não só incentivar, mas de dar ferramentas e ser veículo da cultura existir, porque uma nação ela é definida pela sua atividade cultural e educação é propagação de cultura. Então, lei de incentivo, inclusive, é para isso, né? Não é para ajudar artista. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, de que foi disseminado aí muito recentemente, a FGV fez uma pesquisa, 65% dos projetos que são aprovados para a Rouanet são fora do eixo Rio-São Paulo, ao contrário do que as pessoas pensam, que tá todo mundo, né? Só Rio e São Paulo que pegam, são sempre os mesmos. Isso é uma falácia, isso é mentira. E a Lei Rouanet ajuda, a nível federal, não só o teatro, sinfônicas, balé, circo, muita coisa, museus. O Museu do Ipiranga só foi reformado graças à Lei Rouanet. E com um teto muito maior do que o aprovado no governo Bolsonaro, porque a aprovação da Lei Rouanet do Museu do Ipiranga é anterior à alteração dele. Sim. Então, assim, tudo isso acho que é bastante coisa pra gente refletir, muito importante a gente trazer tudo isso. Até quando vocês ficam em cartaz? Nós vamos ficar em cartaz no Teatro Vivo até o dia 30 de abril. A gente tá com os ingressos esgotados no Teatro Vivo. Esperem a próxima temporada. A gente tá fazendo uma campanha assim, porque a gente tem sempre uma quebra. Sim. E a gente realmente dá conta de receber 90% das pessoas que ficam em fila de espera lá. Então, assim, de 15 a 20 pessoas que ficam em fila de espera, elas chegam meia hora, 40 minutos antes, elas conseguem entrar e assistir a nossa peça, porque tem sempre uma quebra de pessoas que compraram ingresso pela internet, comprou errado, a data que não foi, não vai. Tem gente que compra e esquece, tem gente que compra e esquece. Então, quem quiser ir... A gente tem uma pequena cota de patrocínio e de ONGs que a gente, por lei, cedendo, né? é obrigado a colocar lá, mas às vezes a pessoa desiste de ir. Então, assim, a gente dá conta de receber essas pessoas, mesmo com ingressos esgotados, a gente tem sempre uma margem. É 21 horas de quinta a sábado? É sempre 20. Sempre às 20 horas. É de quinta a sábado às 20 horas e domingo às 18. Quinta e sábados a parte 1 e sexta e domingos a parte 2. Já tá valendo essa nova. Já está valendo isso. A intercalada. E já pode falar se vai prorrogar e para onde vai? Então, a gente vai prorrogar, a gente já pode falar, acho que a altura que o podcast for ao ar, a gente já vai ter inclusive ingressos à venda. Já temos segunda temporada. A gente tem uma nova temporada, porque devido ao sucesso, não fomos nós que pedimos isso, foi o público. Que massa. O público pediu encarecidamente pra gente abrir novas datas, porque realmente a gente não tem mais ingresso para vender. E então a gente, com muita alegria, conseguiu ir para um teatro que é o Raul Cortez, que é um teatro... Centrão de São Paulo, Centrão de São Paulo, acesso, né? No prédio da FEComércio, ali na 9 de julho. E é um teatro maior, então vai ajudar a gente, inclusive, nesse sentido, de receber o público que quer assistir a peça.
E a nossa temporada vai de junho a agosto, no Teatro Que Raul lindo, Cortez. o Teatro Raul Cortez, Teatrão. maravilhoso ali, muito bom na Bela Vista, Então, praticamente ali. você tem muita oportunidade de assistir A Herança, parte 1 e parte 2. A gente pretende fazer mais datas também, ainda não tenho essa data definida, mas Depois tem que viajar, né? Tem tudo isso. a gente pretende ainda fazer também a maratonada, né? Porque a gente faz as partes intercaladas, mas a gente tem 2 sábados de abril, dia 8 e dia 22, a gente vai fazer a parte 1 à tarde e a parte 2 à noite. Que legal. Isso Pra tá vendido pessoa- também, não? Tá, já esgotou. Esgotou na hora. Mas vocês vão viajar. Eu não vi a parte 2, mas o cenário me parece fácil de viajar. O problema O elenco são é grande, né? 13 atores, né? 23, né? São Você vai ter 23 que- atores. Você vai ter 23. Porque a última cena... Ai, tem mais isso, Tem cara. isso. Quando eu achei que a peça tava acabando, assim, vocês me deixaram sem chão. Não vou contar, mas assim... Não conta. Sabe aquela história de filme que o cara sai do cinema antes das letrinhas subir, né? Não faço, no teatro nem dá pra fazer isso, né? Mas a peça tem um grande finale, assim, Mas vou que te contar uma coisa, a nossa peça tem uma cena pós-créditos. Na parte 2. Na parte 2. Não, porque a última cena da parte 1 já me deixou, assim... Foi uma das coisas mais arrepiantes, assim. Aquele elenco é sempre o mesmo, não? Eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, caraca, quem que são essas pessoas? A gente tem... Nosso elenco tem 23 pessoas. E sim, quando Aquilo me deixou muito a outra, arrepiado. sem dar muito spoiler, mas quando eu decidi fazer essa peça, eu tava já conversando sobre conceito com o Zé, né? A gente tava levando... Porque toda a parte artística a gente dividiu, então a gente é realmente sócios mesmo, assim. Então, quando a gente tava falando sobre conceito, eu falei, Zé, tem algumas coisas que eu não quero abrir mão. Uma delas é esse momento. Ele falou, não, tô com você nessa, não vamos abrir mão, a gente não sabe como a gente realmente não sabia como a gente ia fazer aquilo, porque imagina, uma peça de 13 pessoas já é difícil, imagina 23. Caramba. E a gente não abriu mão e eu agradeço todos os dias por eu ter tomado essa decisão, porque eu acho também que é um ponto alto. Você tem que citar algum patrocinador, a gente tem espaço para isso. Quero agradecer, então, aqui a Vivo, que é nosso apresenta. A Vivo está apresentando esse projeto. Acreditaram no projeto desde o começo, assim, de quando a gente começou a conversar. Eles foram super receptivos e a gente está fazendo a peça no Teatro Vivo, também não por acaso, é exatamente porque de tanto que eles acreditaram no projeto. E para você fazer uma peça desse porte, com essa duração, você tem que ter uma cultura inteira que ajude, né, que colabore, que seja pró-teatro. E o Teatro Vivo foi absolutamente parceiro nesse sentido, porque, imagina, teve que mudar tudo. Teve que mudar o sistema de venda, a gente teve que criar um sistema de venda que desse conta de 2 eventos separados. A Simpla no começo, o sistema de venda no começo estranhava, porque a pessoa faz uma compra do ingresso e imediatamente depois ela fazia uma compra do mesmo ingresso, só que na verdade era a parte 2. E isso o sistema entendia como talvez uma fraude, né? Então a gente teve que lidar com um monte de coisas que foi totalmente novo pra gente. Mas tanto a Simpla quanto o Vivo foram extremamente parceiros e a gente resolveu essas questões, então muito legal. A Oncoclínicas também é uma empresa que é a nossa patrocinadora, então também ajudou a gente muito. E a gente tem vários apoios também, a Tokyo Marine, que é uma seguradora que também entrou super com a gente, a MAP, a Hike Capital, tem vários apoiadores que estão ajudando a gente bastante. E fora isso, os nossos parceiros mesmo, que também viabilizaram outras coisas, como alimentação, né, para todo o elenco e tal. Então, mas eu gostaria mesmo de agradecer nosso apresento e nosso patrocínio, que são bem responsáveis, assim, por uma peça desse tamanho estar em cartaz. E eu agradeço vocês por terem acreditado, né? Entrado Eu vou agradecer a mim mesmo, como a Anitta, por ter trazido suado a essa peça. camisa. E olha, aproveitando para puxar a sardinha pro meu lado, lá no Simpla, depois de comprar deles, peguem o Deus de Spinoza também até o final de abril no Teatro Itália Bandeirantes, às 9 da noite, tá No bom, Teatro gente? Histórico de São Paulo, Pois num prédio histórico de São Paulo. Maravilhoso ali, tá muito legal. A Band assumiu esse teatro, não é por isso que eu tô lá, viu, gente? É uma mera coincidência. Eu entrei na peça depois, inclusive. E assim a gente finaliza mais um Toda a Gente, um podcast sobre nós, uma sociedade mais justa, sem preconceito, sempre com a participação do Cleison Luiz e da Karina Crisanto. Até semana que vem, galera.